Se tem uma coisa que não falta em Blumenau é cerveja e de qualidade. Por aqui acontece o maior festival cervejeiro do Brasil, assim como a Oktoberfest, maior festa alemã das Américas, que tem na bebida um dos jeitos de preservar a tradição alemã. Inclusive, o sucesso do Vale Europeu como modelo de turismo por causa das cervejarias artesanais deu origem à lei estadual que cria a Rota Turística Cultural Cervejeira de Santa Catarina. Além de atrair milhares de turistas para o estado, o mercado cervejeiro é um dos que mais cresce por aqui. É um crescimento muito rápido no Brasil, vem acontecendo nos últimos 20 anos. É uma ida sem volta, ou seja, o consumidor ele começa a conhecer a cerveja especial. De novo, a cerveja especial ela acaba sendo algo diferente do que a gente está muito acostumado. Não é que ela é especial, ela é só um estilo diferente, né, do que aquilo que a gente está muito acostumado. Então, o consumidor ele tem as cervejas que são portas de entrada, cervejas muito parecidas com aquilo que a gente já tem, mas com algum toque de lúpulo mais amargo, algum toque de mais forte de álcool, ou menos álcool, né, ou menos amargor, ou mais amargor. Então, essas cervejas começam a ser muito perto do que a gente já toma, a porta de entrada para o novo consumidor, e ali ele descobre que tem uma infinidade de outros produtos dessas cervejas especiais, né? E aí ele só vai ganhando consumidores, com certeza. Rodolfo é empresário na região. Ele possui uma malteria em Blumenau e fornece o malte, um dos principais ingredientes da cerveja, para diversos fabricantes. Além disso, é sommelier de cerveja e dá aulas sobre o assunto. Cada vez que eu vou dar aula fora do estado, Recife, Fortaleza, BH, São Paulo, Porto Alegre, então a gente vê que fora as aulas em Blumenau, né, e região, a gente vê que cada turma de 40, 50, 60 alunos são 40, 60 pessoas que estão querendo fazer cerveja em casa. Além de empreendedor, Rodolfo fez o projeto de mestrado em Engenharia Química na FURB, focado no processo de malteação. A prima do malte são cereais maltáveis, são cereais que são sementes, então tem que estar vivo. Então no caso aqui a gente produz de cevada, de trigo e aveia. Então a gente tem essa matéria-prima, que é uma semente, a gente dá condições para que ela germine. Então essa condição qual que é? Temperatura, umidade e tempo. Então a gente dá água ao grão, o grão ele absorve essa água até ele ter energia suficiente para germinar. A gente controla essa germinação durante alguns dias e nessa germinação a gente tem um controle específico de enzimático. Cada enzima quebra um tipo de molécula e essas moléculas vão ficando menores até ela querer virar uma planta nova, esse grão. Quando ela quer virar uma planta nova, a gente interrompe o processo por meio de secagem. Os diferentes temperaturas e umidade e tempo diferem os diferentes tipos de malte, né? Então a gente pode ter maltes claros em secagens mais simples ou com menos temperatura e secagens mais fortes, com mais temperaturas, outros tipos de malte. Tá? Então a gente interrompe esse processo de germinação por secagem e a gente tem o malte pronto para que daí o cervejeiro consiga trabalhar na sala de braçagem fazendo as conversões enzimáticas de novo daquelas substâncias do grão, que é amido, proteína, hemicelulose, lipídios. Então esses componentes vão ser dissolvidos em água para que o cervejeiro consiga fazer cerveja. O objetivo desse estudo foi adicionar naturalmente aromas de frutas e especiarias ao grão de cevada durante o processo de malteação. E o mais importante, sem comprometer o sabor do malte. Trazer sabores e aromas nas cervejas especiais, vamos dizer assim, especiais a gente está diferindo das cervejas comerciais, né? Chamadas de Pilsen, não sendo uma cerveja Pilsen, sim uma American Lager ou uma International Lager. Então, esses aromas diferentes, elas vêm ou dos tipos diferentes de lúpulo, ou dos diferentes tipos de malte, ou dos diferentes tipos de fermentação. A ideia da aromatização desse grão de cevada, qual que é? Que outros tipos de aromas, que eu não consigo trazer da malteação normal, venham a partir dessa aromatização artificial. Então a ideia é trazer do malte de cevada simples, que seria o malte Pilsen, aromatizar esse cara com frutas vermelhas e aí sim ter o malte Pilsen, frutas vermelhas, menta, cravo, enfim, mas que ele parta de um malte base Pilsen e não que ele seja um malte que seja trabalhado por torrefação, por outro tipo de aromatização, a não ser essa introdução do aroma no grão. Então o estudo qual que é? É tentar trazer o aroma, um extrato natural de aroma, no caso frutas vermelhas, adicionar ao grão durante o processo de malteação. E não uma adição de frutas vermelhas com frutas vermelhas, né? Ou uma adição de esse mesmo extrato lá na cerveja pronta.
e sim ter um malte com esse aroma diferente. De acordo com dados oficiais, o número de cervejarias registradas no Brasil cresceu 91% nos últimos 3 anos. Só no ano passado foram 186 novas fábricas pelo país. E não é só isso. Pesquisas sobre cerveja estão sendo cada vez mais incentivadas, inclusive aqui na FURB. Os nossos projetos relacionados ao setor cervejeiro são voltados para aplicação industrial. Interesses, demandas da empresa, de empresas locais ou não, né? Eles visam melhoria e inovação de processos e produtos. Todos os nossos projetos, os já concluídos e os que estão em execução, são desenvolvidos por acadêmicos do curso de graduação de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, assim como por acadêmicos do programa de pós-graduação em Engenharia Química, da linha de processos de Engenharia Bioquímica e Engenharia de Alimentos. Uma das pesquisas envolve a hidratação dos grãos de cevada, um importante passo no processo de obtenção do malte. A cevada é o 4º grão mais semeado no mundo. Tá? A maioria dessa semeadura é utilizada para alimentação animal e, em segunda colocação, para a utilização dela, a malteação, né? Para a produção de malte e, posteriormente, a produção de cerveja. O Eduardo realiza experimentos na FURB para obter melhorias na etapa de hidratação da produção de cerveja. Os ensaios eles foram realizados para a obtenção de uma melhor condição de temperatura e pH, para que houvesse também um menor tempo de hidratação, porque o tempo que se utiliza na indústria é dinheiro. E já que tempo é dinheiro, outra pesquisa que deve otimizar o processo foi feita pelo Daniel, que focou em utilizar o computador para entender como funciona a hidratação da cerveja. A hidratação é quando você coloca os grãos mesmo da cevada em contato com a água. Isso vai fazer com que ela aumente a umidade de cerca de 10% até 45% por aí. Em cerca de 24 até 36 horas acontece esse processo. Existem já formas matemáticas que se calcula isso, porém elas não são tão precisas e demoram muito para ser feitas. Então sempre se buscam inovações e a gente buscou uma forma que é usar softwares que possuem no computador, no nosso caso Fluent, para simular esse processo e criar um modelo matemático, uma forma de escrever matematicamente que sirva para todas as cevadas. Para que isso? Porque melhorando esse processo, deixando ele mais rápido, entendendo ele, você vai conseguir produzir uma cerveja de qualidade de uma forma mais rápida e assim vai economizar tempo e, claro, dinheiro. Então isso melhora industrialmente. Gustavo faz parte de um projeto desenvolvido pela FURB em parceria com uma universidade na Espanha. João também é integrante da equipe. Os dois cursam Engenharia de Alimentos e pretendem fazer um comparativo entre a cerveja dos dois países. A FURB fez uma parceria com a Universidade de Granada, em que nós estamos buscando comparar certas características nas cervejas artesanais da região de Blumenau e da região de Granada, na Espanha. Alguns tópicos que nós pretendemos analisar são características físico-químicas, que seriam algo relacionadas às partículas da cerveja, seja elas os tamanhos ou as consequências que o consumo da cerveja tem no organismo, a parte antioxidante, em que quanto maior o teor antioxidante, menor a probabilidade de uma pessoa tem de contrair doenças como Parkinson, câncer, Alzheimer ou outras doenças degenerativas. E também, não é o foco agora, mas nós também estamos enumerando e catalogando as cervejas de acordo com a sua cor, aroma, sabor, amargor e também a quantidade que é envasada em cada recipiente. Eu não tinha interesse nenhum em cervejas, para mim não era uma coisa legal. E a Carol me perguntou se eu tinha interesse. E como que eu sei que a universidade a pesquisa dá muita vantagem futuramente, com estágio, emprego, essas coisas, eu quis me aventurar nisso. Além de analisar as características da bebida, eles estudam a história e curiosidades. Aliás, você sabia que a cerveja artesanal tem propriedades antioxidantes e é considerada mais saudável que outras bebidas alcoólicas? Tanto que antigamente eles chamavam a cerveja de pão líquido, porque tudo que é nos pães antigamente vai na cerveja. Então ela é um alimento muito nutritivo e que chega a ser mito falar que a cerveja dá barriga. Isso não acontece. Além de ter sua importância econômica, social e cultural, a cerveja tem se mostrado uma excelente opção de negócio.
E com as pesquisas, novos produtos poderão ser fabricados com ainda mais qualidade e diversificação. A partir do ano de 2014, houve um crescimento exponencial no consumo de cerveja artesanal aqui no Brasil. Com essa questão, então, houve a necessidade de melhorias, tanto da matéria-prima como do produto final. E aí, então, cabe a nós, o nosso papel, que estudamos e trabalhamos com essa questão, de melhorar a qualidade do produto. Para mim é muito importante porque eu vou estar possibilitando novos conhecimentos, vai estar abrindo um universo novo para mim, eu vou estar compreendendo coisas que só com a graduação eu não teria acesso e tudo mais. E para a FURB é uma enorme oportunidade porque como o conhecimento na área de simulação é escasso, ela está sendo pioneira nesse processo, ela vai abrir parceria com novas universidades, o que vai possibilitar novas bolsas e novas pessoas vão poder estudar e receber por isso. O que acontece muito na indústria é o empirismo, ou seja, a indústria está acontecendo, a gente quer fazer um produto novo e acaba fazendo dentro da indústria. Muitas vezes erra, muitas vezes por falta de embasamento não deu certo, desiste da inovação ou de alguma melhoria. Quando a gente tem um estudo acadêmico, que a gente vai muito focado a um pequeno detalhe do processo, a gente tem ajuda de professores, de corpo docente, a própria universidade e o aluno especificamente estudando aquilo. Dando certo ou não dando certo a pesquisa, ela gera resultado. E esse resultado, a partir do momento que a gente traz para a indústria, é só ganho. Como eu disse, não tem certo e errado, tem um resultado. Então esse resultado vai me dizer se eu estou no caminho certo ou não, o que eu posso fazer para melhorar. Então sem a formação acadêmica, sem a pesquisa em cima de mestrando e doutorando, a evolução de insumos regionais ou brasileiros, vamos dizer assim, e a evolução tecnológica não acontece. O atual consumidor de cerveja, ele é um consumidor extremamente exigente e seletivo. E essa é uma das razões que faz com que a gente continue pesquisando sobre processos, sobre produtos com valor agregado, com diferencial nas características nutricionais e funcionais, aumentando assim a aceitação por parte desse consumidor específico.